Cuidado, em caso de arrebatamento, esse carro sairá desgovernado. Olá amigos, espero que esteja bem e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Você já ouviu falar no arrebatamento secreto? Você sabe onde ele surgiu, quando ele surgiu e por quem ele surgiu? Conheça essa história agora através desse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e ajude o canal a crescer. Aquele abraço, Deus abençoe. Eu posso perguntar, e o arrebatamento? Você já viu essa imagem aqui? Tem carros que colocam esse, como é que chama quando prega no vidro assim? Adesivo. Cuidado, em caso de arrebatamento, esse carro sairá desgovernado. Aqui eu tenho que explicar para você que há hoje duas maneiras diferentes de entender a volta de Jesus. Eu tenho que ser honesto, tem essas duas maneiras. Eu vou apresentá-las para você e você vai estudar na Bíblia para você ver qual que você acha que encaixa. Eu vou apresentar qual que eu defendo, tá bom? Mas há outra maneira. Existe uma maneira mais tradicional, antiga. Essa maneira tradicional, antiga, diz que Jesus virá, ele veio uma vez, nascido de Maria, morreu, ressuscitou, foi para o céu, e voltará uma segunda vez com glória e majestade, com os anjos no céu, com poder e grande glória, e todo olho verá, os ímpios serão destruídos, os salvos ressuscitarão. Durante muito tempo no cristianismo foi entendido assim, Jesus voltará, estamos esperando que ele volte nas nuvens. Porém, a partir do século XIX, houve uma nova compreensão, uma nova doutrina, uma nova visão sobre isso. Graças especialmente a esse senhor aqui, John Nelson Darby. Isso aconteceu o seguinte, em 1882, surgiu um movimento, uma conferência nos Estados Unidos, na igreja de um pastor que ele saiu da igreja presbiteriana, ele tinha brigado com a igreja presbiteriana, foi retirado da lista de pastores. Eu estou apenas historiando, não estou emitindo juízo de valores, tá certo? Ele desentendeu com os presbiterianos. O nome dele, Edward Irving. E quando ele estava fazendo o seu ministério pessoal, dissidente da igreja presbiteriana, uma irmã teria tido uma visão de arrebatamento na igreja dele. E essa irmã disse que, de acordo com a revelação que ela recebeu de Deus, a volta de Jesus, visível, gloriosa, seria antecipada pelo arrebatamento da igreja. A igreja seria arrebatada, pessoas iriam sumir, a igreja iria encontrar com o Senhor nos ares, e depois de 7 anos é que Cristo volta para dar fim realmente ao pecado. Essa ideia ficou ali restrita, mas o irmão John Nelson Darby viu essa história e ele foi membro dos chamados Irmãos de Plymouth, lá em Massachusetts, que era a região ali dos puritanos, e ele incorporou essa ideia a uma Bíblia que estava sendo vendida para todos os crentes ali, a Bíblia anotada de Scofield. Essa Bíblia anotada de Scofield era uma Bíblia que tinha um texto, até hoje ela é usada em inglês, e ela tinha algumas notas de rodapé. E nessa Bíblia de Scofield, eles estavam começando a apresentar essa nova interpretação da volta de Jesus, essa nova visão. Que você tem a volta gloriosa de Cristo, mas ela é antecipada 7 anos antes por esse arrebatamento secreto da igreja. Por isso que o carro escreve, em caso de arrebatamento, esse carro ficará descontrolado. Mais tarde, B. Alexander, você tem Tim LaHaye, todos esses começaram também, Hal Lindsey, a propagar isso mais, e hoje uma grande parte dos evangélicos neopentecostais acreditam no arrebatamento secreto da igreja. Então, numa linha geral, o que se defende? Que num determinado momento a igreja vai sumir, vai desaparecer, todo mundo vai começar a encontrar roupa, encontrar no lugar, pessoas vão sair. Fizeram até um filme com o Nicolas Cage, né? Tem o livro Deixados para Trás, e vão encontrar com Jesus no céu. E depois de 7 anos, essa igreja que está no céu volta com Jesus. Aí que volta em poder e grande glória. E o que acontecerá na terra nesses 7 anos? Será o tempo de grande tribulação, onde o anticristo terá quase que uma ação irrestrita na terra, e quem vai ser deixado para trás para sofrer nas mãos do anticristo? Aqueles crentes que não estavam espiritualmente preparados, e os judeus que não reconheceram Jesus como Messias vão ficar para reconhecer na marra que o Messias é Jesus. Bom,
Os textos chaves que são usados para isso, eu vou colocar alguns textos, não todos, que eles usam, e qual a argumentação de quem não acredita no argumento no arrebatamento secreto, tá bem? Um texto-chave que pegam é Mateus, capítulo 24, versículo 40, que diz assim, olha, então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão no trabalho, no moinho, uma será levada e deixada a outra. Daí que vem a expressão deixados para trás. Dá a entender que a que será levada é a que vai ser arrebatada, o que será deixado é o que foi deixado para trás. Só que essa é a interpretação de quem crê na chamada teologia do dispensacionalismo, ou no arrebatamento secreto. Porém, há outros irmãos, principalmente protestantes, que não acreditam nessa ideia. Eles têm uma visão diferente. E só para você ter uma noção, vou falar de maneira geral. Se você pegar os pais da igreja, Agostinho de Hipona, antes dele, Santo Irineu, que falou do fim do mundo. Santo Irineu foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Irineu de Lyon, Policarpo, Papias, que foram discípulos de João, Santo Agostinho de Hipona, São Jerônimo, para citar autores católicos, Pedro Lombardo, Santo Tomás de Aquino, todos esses acreditavam na segunda vinda gloriosa de Jesus e não escreveram uma linha sequer sobre arrebatamento secreto. Então, se você está me assistindo e é católico, saiba que a doutrina do arrebatamento secreto não tem lastro na tradição católica. Se você está me assistindo e é protestante, saiba também que Lutero, Calvínio, Zwinglio, João Hus, os valdenses, os albingenses, os cátaros, nenhum desses autores também defendeu o arrebatamento secreto. Se você ler as Institutas de Calvino, ele fala da volta gloriosa de Jesus. Martim Lutero também. A doutrina do arrebatamento secreto só entrou no meio evangélico, pentecostal e neopentecostal a partir de Darby no século XIX. Aqui eu estou apenas dizendo que é uma doutrina nova. Aqueles que não a aceitam entendem diferente esse texto aqui. Então vou ler de novo o texto agora sob a ótica daqueles que não acreditam no arrebatamento. Eu estou colocando isso com muito cuidado, porque se eu falar assim, olha, eu não acredito no arrebatamento, parece que eu apostatei. Eu creio na volta de Jesus. Eu amo a volta de Jesus. Eu prego a volta de Jesus. Só estou apresentando para os irmãos que alguns que creem na volta de Jesus, creem na volta de Jesus e no arrebatamento secreto, outros que creem na volta de Jesus não creem no arrebatamento secreto. Ficou claro para você? Todos nós cremos na volta de Jesus, só que alguns creem adicionalmente no arrebatamento secreto, outros não. Como é que aqueles que não creem no arrebatamento secreto explicam essa passagem então, Rodrigo? Está bem claro aqui. Então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Não é isso? Como é que explicam? À luz do contexto. Olha como Jesus falou. Olha qual foi a comparação que ele fez. Pois assim, verso 37... Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Então vamos destrinchar o texto. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do homem. Veja, na vinda do Filho do Homem. Veja, se eu falo, faça conforme o modelo, é porque o que vai vir embaixo vai ser igual ao de cima. Jesus falou que a volta dele seria como os dias de Noé. E como foram os dias de Noé? Jesus conta. Pois assim como foi nos dias anteriores do dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Faço uma pergunta ao texto. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Quem foi levado pelas águas do dilúvio? Quem se salvou? Ou quem se perdeu? Evidentemente que é quem se perdeu. E Jesus está falando, assim também será na vinda do Filho do Homem. Um será tomado, levado, e o outro deixado. 2 mulheres estarão, uma será levada, assim como os ímpios foram levados no dilúvio, a outra será deixada, poupada. Tanto é que quando você vai no original grego aqui, a palavra para deixado é aphiemi em grego, que significa literalmente poupado. Poupado. Você tem essa passagem, você tem Mateus 3, verso 15, o deixado, alguma coisa foi deixado, foi poupado, não foi mexido, foi deixado ali.
Então, aqueles que acreditam no arrebatamento secreto entendem que quando fala um será tomado e deixado o outro, está dizendo que alguém será arrebatado e o outro vai ser deixado para trás, que se perdeu, ou pelo menos que não estava em condição de ser arrebatado. Mas aqueles que pensam que não existe arrebatamento secreto, interpretam que quem será levado é quem se perderá, assim como aqueles que foram levados pela água do dilúvio, que está imediatamente antes. E quem será deixado é aquele que será poupado, assim como aqueles que foram poupados das águas do dilúvio. Outra passagem que é muito mencionada por quem acredita no arrebatamento secreto é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 e 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 capítulo 4, versículos 13 e 18. É que várias vezes aparece a palavra arrebatamento aqui. Eu vou ler para vocês. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Aí ele continua dizendo, verso 17: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Arrebatado, Rodrigo, vai ser arrebatado, mas calma. Hoje, quando se fala de arrebatamento, as pessoas entendem arrebatamento secreto. Mas nem todo arrebatamento é secreto. A prova maior que o arrebatamento não é secreto, mas tem uma coisa que você não pode divergir de mim. A vontade de estar preparado para quando Jesus voltar. Olha para mim aqui agora. Bem sério, olho no olho. Nós podemos ter compreensões da profecia diferentes. A gente chama em teologia isso de escatologia, o estudo das últimas coisas. Nós podemos até ter um entendimento diferente de um aspecto ou outro, mas tem uma coisa que eu e você não podemos discordar: a necessidade de estarmos prontos para quando Jesus voltar. Prontos espiritualmente, em oração, mas ele advertiu que viriam falsos mestres e falsos profetas. E eu não consigo encontrar outra maneira de me livrar dos falsos ensinos, senão estudando a Bíblia Sagrada. É por isso que eu recomendo sempre você a estudar a Bíblia Sagrada.